Fala aí, galera! Nesse vídeo você vai aprender a fazer o CRUD, isso mesmo, o famoso CRUD. E você vai aprender de uma maneira muito simples. Você vai aprender que ele é muito básico e muito simples para usar. Eu quero te mostrar aqui o que é o CRUD. O CRUD ele roda, esse aqui é um dos sistemas mais básicos que eu tenho, e todo ele aqui ele roda CRUD. Tudo ele aqui que você está vendo é para o CRUD. O CRUD é o que roda nos bastidores do software, que não precisa ser complexo, e eu vou dar várias dicas aqui que vai te ajudar bastante no desenvolvimento dos seus projetos. E a gente usa como base sempre o quê? O nosso CRUD aqui. Então pode ficar tranquilo, se você já ouviu falar sobre CRUD e não entendeu, fica tranquilo que eu vou ensinar de uma maneira bem simples e você vai ver que é muito prático de usar ele. Com as dicas que eu vou te dar aqui, vai te ajudar bastante no teu projeto. E nós vamos fazer isso aqui tudo para quê? Porque nós vamos criar um sistema desktop do zero e vamos interligar a aula passada que a gente fez da consulta do CEP. Isso mesmo, nós vamos criar um sistema desktop do zero com um cadastro cliente e ligar ele junto com a nossa aula passada que a gente fez com o CEP. Vamos lá! Então, muitas vezes você está começando agora e não sabe, não entende bem como funciona nessa base interna, o que roda por trás nos bastidores de um software. Então, fica bem tranquilo que isso é bem simples. E o que eu vou te mostrar agora aqui vai te ajudar bastante nessa parte da interpretação de como funciona a relação da comunicação com o software e o banco de dados. Então, o que faz essa mágica acontecer é o que? O que a gente chama de CRUD. Então, eu já quero dizer para você que muitas pessoas que já desenvolvem software há muitos anos, eles fazem, mas muitas pessoas não entendem bem esse conceito. Então, por mais que você está começando agora, é importante entender aqui esse conceito, porque vai te ajudar bastante. Quando você entende algo de desenvolver, o como funciona, você não precisa entender no detalhe ainda, mas quanto mais você entender essa parte, mais domínio você vai ter para sua ferramenta. E aqui vai uma grande dica para você. Quando você entende, você vai colocar as necessidades para serem resolvidas. Por entender, você consegue dar uma solução melhor. Então, o CRUD aqui, o que ele é? Então, isso você vai escutar agora, talvez seja a primeira vez que você está escutando isso, mas você vai usar isso aqui para sempre. Eu já desenvolvo software há mais de 14 anos e desde o primeiro dia que eu comecei a desenvolver software até o dia de hoje, eu não parei mais com o CRUD. Então, você vai trabalhar somente com essa parte aqui, certo? Então, é o sistema com essa parte. E o que é essa parte aqui? Essa parte é o nosso, é o create, read, update e o delete. Ou seja, nosso famoso delete. Então, é com esses aqui, essas aqui são o quê? É a nossa comunicação com a base de dados. Então aqui, ó, eu quero que você entenda que simplesmente esse create, read, update e delete, o que ele é? Eles são a parte que se comunica com o banco de dados. São os nossos comandos que nós relacionamos com a base de dados. Então isso que é extremamente necessário você aprender. Porque é com essa base de dados que vai ser formado as informações do seu software. Então, esse create aqui é onde a gente vai criar o que? Os nossos dados. Essa parte do read, nós vamos ler. O update, nós vamos atualizar esses dados. E o delete, nós vamos excluir os registros. Então, essa aqui é uma parte fundamental para que a gente desenvolva software. Só que eu quero mostrar para você de uma maneira bem simples. Não precisa ser nada avançado. E aqui vai uma outra grande dica aí para você. Os softwares que eu mais tive sucesso foi aonde eu tive essa camada de uma maneira muito simples. Então, quanto mais simples você fazer ela,
quanto mais rápida for a comunicação dela com o banco de dados, entre o banco de dados e o sistema, mais rápido, mais prático o seu software vai ser. Então não faça nunca nada muito avançado, nada muito acima daquilo que vá travar o sistema ou que seja muito complexo. Então eu vou te dar 2 motivos por isso, porque quando você for fazer manutenção, tem que estar bem claro isso para você e de uma maneira que você possa interpretar bem, e isso vai dar uma agilidade também para o seu software. Outra pessoa, quando for ler o seu software, também ele tem que estar bem claro para que você não sofra com manutenções desse software. Então, quanto mais básico for, melhor. Então, sempre atenda em cima do que? Da necessidade. Sempre se pergunte, é necessário fazer esse comando aqui? É necessário que você vai começar a trabalhar e aprender ele, e eu vou dizer o que eu fazia. Eu deixava num nível de complexibilidade muito grande. E esses dias eu abri o meu código aqui passado e eu vi o quanto extenso que era e quanto tinha de comandos desnecessários em cima disso. Então fique tranquilo, faça o básico. Se você estiver fazendo o básico bem feito, você vai ter um sucesso grandioso. Então assim, ó, então aqui nós vamos ler, vamos criar aqui, ler aqui, atualizar e o deletar. Márcio, o que nós vamos fazer com isso? É com isso aqui, ó. Essa aqui é uma tabela de produtos, ó. Então isso aqui é uns itens que tem aqui de um mercado, certo? Aqui, ó, o saldo, preço, custo estão zerados, tá? Porque é de teste. Então, mas ele é de uma base de dados de um software de mercado real, de um cliente meu. Então, esses dados aqui são o quê? São registros, são informações que estão aqui. Então, perceba que ele é constituído de linha por o quê? Colunas. Isso mesmo. Cada linha dessa aqui é um registro e cada coluna é um campo. Pegou aí? Pegou o jeito como é que funciona? Exatamente isso aí, ó. Então, essas linhas são os registros. Ou seja, cada linha é de o quê? De uma única referência, ou seja, o código 39.561 é referente ao refrigerante aqui, ó. Ele é uma unidade e tem mais dados lá mais para frente. Então eu quero que você entenda que o que gerou esses registros aqui foi quem? O CRUD, nosso CRUD. Então, quando o registro não tem, o que ele é feito? Uma inserção, nós inserimos esse registro. Então não tem o papel alumínio. O que eu vou fazer? Ele não tem, então eu vou criar o registro. Vou usar o create ou insert, também usado, tá? Mas a gente vai criar o registro. Então, por isso que é create, a gente vai criar o registro. O read, nós vamos ler. E aqui eu quero chamar sua atenção, vou até trocar a cor aqui para um verde, que isso aqui é muito importante, essa dica aqui que eu vou dar para você. Esse read aqui, o que ele é o read? Vamos focar nele aqui, ó. O read, ele é o diferencial, porque nós geralmente começamos por ele, tá? Então muitos acham que a gente começa pelo create, a gente vai criar o registro, mas não. Agora eu quero que você pense comigo. Quando você vai criar um registro, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar um read. O que eu faço? Eu entro aqui e dou um read aqui, vou procurar para ver se existe essa descrição aqui desse produto, que é um papel alumínio. Então eu pergunto para o software, é simples assim como eu estou te dizendo, certo? Existe esse papel alumínio? E aí eu faço a pergunta, existe esse papel alumínio? E aí o sistema vai me retornar se sim ou se não. Então, se existe, então ele vai ler aqui na minha tabela, você já vai entender o que é uma tabela. Ele vai ler aqui na minha tabela o quê? Ele vai ler o registro se ele existe. Então ele pergunta, tem o papel alumínio? Então ele vai dar um read. Se tem, ele vai trazer na tela o meu papel alumínio. Para quê? Para mim fazer, se ele já existe, já foi dado um create. Para que eu vou chamar ele na tela? Para dar um update, para atualizar os dados dele, ou para deletar os dados dele aqui no delete. Então, e se não tiver, eu faço a busca nele. Se não tiver, eu faço o create, certo? Então, basicamente é assim que funciona.
tá? O que você precisa usar o seu software para começar a dar vida nele, ou para fazer uma estrutura melhor, é trabalhar exatamente assim como eu estou te dizendo. Lê ele. Se existe, você vai trazer ele na tela para atualizar ou para deletar. Caso contrário, você vai chamar ele na tela para quê? Para criar esse registro. Então, olha só. Eu procuro aqui meu papel alumínio para ver se tem essa descrição lá no meu sistema. Coloco papel alumínio com essa descrição aqui. Aqui tem as medidas do papel alumínio. Se ele não trazer nada, é porque não existe, então eu vou inserir o registro, eu vou criar esse novo registro. Então entenda o que a gente está fazendo aqui. A gente está se comunicando com quem? Com a nossa base de dados. Márcio, o que é uma base de dados? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você entender. Nossa base de dados nada mais é do que informações armazenadas. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, aqui está um exemplo de banco de dados. Deixa eu mostrar melhor aqui. Eu vou abrir aqui essa minha base de dados. Ó, vou clicar com o botão direito do mouse. Vou aqui, Database Propriedades. Vou copiar aqui, aonde ele está armazenado. E vou abrir aqui, ó. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a minha base de dados. O que tem dentro dessa base de dados? Tem tabelas. O que tem dentro das tabelas? Tem registros e informações. Então, olha só. Está aqui o nosso CRUD. O nosso CRUD, ele se relaciona com o quê? Com a nossa tabela. Nós vamos o quê? Nos relacionarmos com quem? Com nossa tabela. Então, está aqui o CRUD. E aqui está a nossa tabela. Márcio, o que é uma tabela? Uma tabela, essa aqui é uma tabela, aonde ela tem aqui, ó, é a tabela de produtos, que está escrito aqui em cima, que ela é composta pelo quê? Por registros e informações. Então, está aqui, basicamente é isso aí. É isso que você precisa entender, que o meu relacionamento aqui do CRUD, ele é em cima do quê? É em cima das informações, é a minha comunicação com a minha tabela. E esses risquinhos aqui, o que eles são? Informações. São nossos registros. Então, vou colocar aqui, ó, produto. Então, essa nossa tabela de produto, ela só tem vida por causa do CRUD. Então, todo comando que eu dou, seja create, read, update e delete, o que eu estou fazendo? Me comunicando com a minha tabela. Então, eu faço isso baseado com a minha tabela. Ao mesmo tempo, essa minha tabela, ela está aonde? Essa minha tabela, ela está aqui, ó. Ela é uma das tabelas da minha base de dados. Então, imagina aqui, ó. Aqui também tem outras tabelas. Aqui outra tabela. Aqui outra tabela. Outra tabela. Outra tabela. E o que é isso aqui? Aqui são que outros registros. Então, esse aqui é um grupo de registros onde a gente tem registros, tem linhas e colunas. Então, ela é composta pelo quê? Ó, cada uma delas aqui, ela tem registros e campos. Márcio, por que isso? Porque é o que forma ela. Então, estão aqui, ó, os registros e os campos do produto. Então, porque isso aqui é uma tabela. Essa aqui é uma outra tabela. Márcio, que tipo de tabela é essa aqui? Então, essa aqui é o que? De clientes. Clientes. Vou trocar a cor aqui para ficar melhor, né? Fornecedores. Aqui de quê? Grupos. Olha quantas que a gente já consegue aqui ter. Tributos. Então, cada uma dessas tabelas tem o quê? Registros também. Então, elas também têm o quê? Campos e linhas. Então, o que você precisa entender disso aqui é somente isso aqui, mais nada. Que o create, read, update, delete, ele faz a comunicação com
a nossa base de dados. O que é a nossa base de dados? É esse todo aqui, que dentro dessa base de dados aqui, desse arquivinho aqui, ó, que tem aqui esses dados aqui, dentro dele tem essas tabelas de produtos, clientes, grupos, fornecedores, tributos aqui, por exemplo. Então aqui, ó, vou mostrar aqui na vida real como é que funciona isso. Olha só, aqui está aqui, ó, aqui está a minha base de dados, aqui estão as minhas tabelas, aqui está o produto, ó, que eu falei para você. Clientes está aqui, ó lá, clientes aqui em cima. Então existem várias tabelas aqui nessa base de dados aqui, tá? Isso aqui é lá do meu software que eu mostrei para vocês no início. Então perceba que para a gente fazer toda essa parte aí de registro, de trabalho com ele, o que a gente faz? A gente tem aqui a nossa base de dados, que dentro dessa base de dados desse todo aí, a gente tem essas tabelas separadas. É ali que ficam armazenadas as nossas informações. Então, clica no botão direito do mouse, vem aqui em Select From, e estão aqui os nossos registros, olha só, estão todos aqui. E eles entram aqui, esses registros entram aqui por meio de quem? Do CRUD. Então, se não fosse ele aqui, essa comunicação, a gente não conseguiria fazer nada. Então, é ele que dá vida. E o que acontece? No nosso software, o nosso software é ele que faz essa comunicação aqui. O nosso software, ele não entra direto com o banco de dados, mas ele faz o quê? Ele se comunica por meio do CRUD para dar vida ao software. O software é no sistema que a gente diz quando criar, quando ler, quando atualizar e quando deletar os dados, que ele se comunica com o nosso sistema do gerenciador do banco de dados, se comunicando com as tabelas dentro dessa base de dados, trabalhando nos registros. Agora que você começa a entender melhor como funciona essa base interna, o que roda por trás dos bastidores, começa a ficar muito mais simples quando você somente vê um software rodando. Então, entendendo esse conceito, você consegue fazer muitas outras coisas. Agora começa a ser mais simples, tá? Depois desse conceito aí, você vai conseguir usar para muitas outras coisas. E olha só, algo muito legal que eu quero mostrar para você. Tá vendo aqui esses campos aqui? Cada campo aqui, cada coluna que apresenta aqui para você é um campo, ou seja, o campo ID produto, campo empresa, campo descrição, campo unidade e assim vai. Márcio, o que é isso aí? Olha só, eu vou mostrar aqui para você. Eu vou dar 2 cliques aqui, por exemplo, no nosso produtos aqui. Então, eu dou 2 cliques e ele vai me mostrar a base que constitui, que formou esses nossos campos. Então, aqui ó, tem ID produto, empresa, descrição, unidade, da mesma maneira. E aqui, muito importante, o que forma aqui, para dizer a natureza desse campo, é aqui, ó, o tipo dele. Então, aqui, ó, ID produto é do tipo inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, que é o que? O código do produto. A empresa aqui tem sistemas que ele pode ser multi-empresa, que você pode selecionar a empresa que você vai trabalhar nele. A descrição que aparece aqui, ó, ele é do varchar. Depois isso aqui você vai aprender tudo aqui. O varchar, ele é o que? Do tipo string até 60. Então aqui você vai conseguir usar até 60 caracteres aonde? Aqui na sua descrição. Então, entendendo isso aqui, eu vou clicar aqui, ó, DDL e Open in SQL. Então, olha só. Aqui mostra o que eu estou mostrando aqui, ó, Create Table Produtos. Se lembra lá o que a gente está fazendo? Esse aqui é o comando para a gente criar a tabela de produtos. E aqui vem uma grande outra dica para você. Olha só, a gente está dando um Create Table Produtos. Ou seja, imagine, aqui a gente não vai dar o Create porque a tabela já existe. Mas eu quero dizer para você que essa tabela, se não existisse, você usa esse comando Create Table Produtos para criar o que? Uma nova tabela. E aqui ela já está formatada certinha conforme precisa. Com o que? Com ID produto, ele está dizendo que ela é do tipo inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele tem um número sequencial, tá vendo aqui embaixo 39.781, porque é um número inteiro, ele foi até aquele número lá no sequencial. Então ele é um inteiro, not null.
Por que not null? Porque não pode ser nulo. Então tem a empresa, tem a descrição aqui, varchar 60, até 60 caracteres que vai ter esse campo de descrição. Então olha só, muitas coisas que você vai começando a fazer agora, começa a ter sentido, começa a ter... A primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Criar uma tabela. Então, isso aqui tudo eu vou ensinar agora para você, como que a gente faz aí, tá? Então, fica bem tranquilo. O que você precisa entender agora nessa aula, esse conceito aí, eu quero dizer para você também que agora começou pelo quê? O Create. Então, foi nesse momento que a gente usou o Create. Agora eu vou abrir aqui o software e olha só. Então, aqui tem aqui uma base de teste, tá? Ela não está no ar essa base, mas ela já foi usada em um sistema de mercado. É a mesma que é de um mercado, mas eu fiz uma cópia só para pegar os produtos da base de dados. Então, olha só, o que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui, ó, o meu login e minha senha, tá? Quando eu faço login e senha, já começa o CRUD aqui. Olha só, o sistema ele é baseado no CRUD. O que eu estou fazendo? Eu estou usando o quê? O meu read. Eu vou ler se esse usuário existe. Eu vou ler se ele existe. Então, eu coloquei minha senha errada e vou dar um entrar aqui. Ó, senha incorreta. Por quê? Porque ele não encontrou lá na base de dados, ele não conseguiu ler esse nome de usuário com essa senha. Tem alguma coisa errada. Então, ele não consegue entender. Então, eu vou tirar daqui e vou clicar no entrar. Quando eu cliquei em entrar, ele foi lá e leu na base de dados e verificou a senha com o usuário e ele me deu como ok. Então agora já começa a fazer sentido isso. Então olha só, aqui a gente tem clientes, fornecedores, produtos, financeiro, relatórios, usuários, NFE de compras, NFE de vendas, PDV. Todos eles aqui e mais os outros menus que eu vou liberando para os clientes, todos eles são baseados no CRUD. Então um exemplo aqui, ó, a gente tem os clientes. Então os clientes também a gente usa o read, o update, o delete, a gente usa o create para quê? Para inserir novos dados, para ler os dados que já estão lá, para atualizar, para excluir os dados. E aqui no nosso produto a gente tem o nosso aqui papel alumínio, que a gente estava pesquisando antes, eu digitei aqui papel alumínio, e ele trouxe aqui, ó, 39.568, que é o código do nosso papel alumínio de 4 metros 45 centímetros. Vamos ver aqui, ó. Então esse aqui que a gente estava olhando antes. Papel alumínio de 4 metros por 45 centímetros. 39.568 é o código dele. Então está aqui. Da mesma maneira que a gente colocou aqui, a gente está lendo o registro aqui por meio do quê? Quando a gente clicou com o botão direito do mouse em cima lá da nossa tabela, ele deu um select. Esse que é o comando do read. Ele está lendo o que? Todos os nossos produtos aqui. E ele trouxe o papel alumínio aqui. Então, olha só, da mesma maneira, ele deu um read aqui. Quando eu coloco aqui qualquer item, por exemplo, arroz, dou um enter aqui, ele trouxe todos que são do arroz, tudo relacionado. Então, se eu colocar aqui blue, aqui ó, desse tipo de arroz ali, ele trouxe todos os arroz blue. Quando eu clico em editar, o que vai acontecer? Eu vou entrar para fazer a atualização dele. Então, olha só como começa a ter forma aqui no software. Então, o create é quando a gente vai criar. Eu li ele aqui no read, eu cliquei no editar para dar o update. Então, aqui eu posso fazer a atualização dele. Por exemplo, eu posso colocar um preço nele, R$20, por exemplo. Vou salvar. Olha só, agora ele tem preço de venda. Antes não tinha, então eu fiz o que? Uma atualização. Então aqui eu faço a busca, vou ler ele. E se não tiver, o que eu faço? Vou inserir um produto. Quando eu insiro aqui, eu vou criar ele, vou dar um create. Quando eu salvo, então eu estou atualizando, estou salvando ele aqui e vai atualizar lá a minha tabela com um novo registro, porque eu fiz o quê? Um create, ó. Eu vou inserir um novo registro. Então assim a gente insere, a gente vai ler, vai atualizar. E a gente tem a opção do quê? De deletar ele. Vamos entrar aqui, ó. Vou sair daqui e aqui eu posso excluir. Quando eu clico aqui, ele diz, cuidado, deseja excluir o item? Vou colocar aqui não. Quando você exclui, aí deletou o registro, ele já não vai existir mais. Então ele vai, então aqui a gente nesse painel aqui do nosso produto, a gente consegue ter o CRUD. A gente lê o registro, consegue inserir um novo registro, consegue atualizar esse registro e consegue excluir. Galera, eu vou deixar aqui no card esse vídeo aqui, ó,
que você vai aprender a instalar um sistema de gerenciador de banco de dados. Eu já gravei aqui esse vídeo falando passo a passo como fazer um banco de dados para o comércio, e você vai aprender, ver esse vídeo até o final, que vai ser muito bom para você ter uma noção de um sistemas mais usados aí no comércio, que é o que eu trabalho, que eu consigo instalar em lojas, em mercados, atacados, é o mesmo que eu uso aí para diversas indústrias também, é um dos mais usados aqui, você vai ver como ele funciona, e você consegue usar ele gratuito, ele é free, tá? Ele é open source, para você usar em casa tranquilamente, sem ter que pagar nada. E olha só, você vai aprender a fazer com aquele vídeo a instalação de um sistema gerenciador de banco de dados. O que é o sistema gerenciador de banco de dados? É ele que vai cuidar, administrar o seu sistema aqui para o banco de dados. É ele que a gente vai se comunicar com ele. E aqui a comunicação a gente faz por meio do quê? A gente faz por meio, olha só, vou escrever isso aqui também que é super importante. A gente faz por meio da comunicação com SQL e no SQL. O NoSQL é principalmente usado, que a gente usa bastante na nuvem, ou seja, SQL é isso aqui, ó. Lá você vai aprender bem também. E no próximo vídeo agora que eu fizer, na sequência dessa aula, o que eu vou fazer? Vai ser sobre a gente começar um sistema desktop do zero. Então não perde a próxima aula, que você vai aprender a montar do zero e inserir a nossa aula anterior, que a gente fez sobre a busca do CEP. Então a gente vai fazer um cadastro de clientes e colocar essa busca do CEP lá no nosso cadastro de cliente, dando um CRUD no banco de dados. Então a gente vai fazer um software desktop do zero, vamos fazer o cadastro do cliente, e nesse cadastro cliente nós vamos ter a busca do CEP, certo? Então essa nossa comunicação que a gente faz é chamada linguagem SQL. Então se você for estudar uma língua diferente, alemão, chinês, japonês, o que vai acontecer? Nós não sabemos nada para conversar com pessoas nativas daquela região. Então se você for conversar com um japonês, talvez você saiba a língua em japonês, eu não sei. Ou em chinês, eu não sei a língua. Para se comunicar, você precisa conversar da mesma linguagem com ele. É da mesma maneira. Com o banco de dados, para você conversar, a gente usa o quê? O SQL. Tem outras linguagens que a gente usa, de sistemas gerenciadores de banco de dados, que se chama NoSQL, ou seja, que não é por SQL. Então tem por SQL a linguagem e por sem SQL, NoSQL, que é somente por inserção direto com os dados. Então aqui a gente vai usar para esse sistema desktop o SQL, comunicação. Tá? Na próxima aula você vai aprender tudo isso aqui, mas é muito importante você aprender aqui nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no card aqui na descrição, que você vai aprender a instalar o Firebird, que é um dos sistemas aí mais usados aí no comércio, e também usar o que? O sistema de administração. Então o Firebird, você vai aprender isso nesse vídeo aqui, mas eu já vou adiantar para você. Firebird é um sistema gerenciador de banco de dados. Ele que vai cuidar da proteção, vai cuidar da linguagem SQL que a gente vai ter com o banco de dados. Ele vai cuidar dessa parte aqui. Ele é o administrador. Ele vai cuidar dessa parte da segurança e comunicação. Então é o serviço de gerenciamento de banco de dados, o Firebird que a gente vai usar para criar o quê? O nosso banco de dados aqui, criar as nossas tabelas, a gente vai usar ele. Então, para você pegar bem já na próxima aula, que a gente já vai iniciar criando, você já olha esse vídeo aqui, que aqui eu ensino passo a passo de como instalar ele. E também vai aprender a instalar o Flame Robin. O que é o Flame Robin? É esse programa aqui. E esse programa, ele cuida do quê? Da administração do quê? Dos dados. A gente cuida com a comunicação lá com a nossa base de dados. A gente vai usar ele para se comunicar com a base de dados, para fazer manutenções, para fazer os nossos selects aqui. Então, a gente usa ele para administrar o nosso banco de dados lá com o Firebird lá, que é o sistema de gerenciador de banco de dados. Então, esse programa, a gente administra os dados que estão lá. Então, a gente cria tabelas, a gente cria campos, a gente faz selects, a gente faz atualizações, todos baseados aqui nesse Flame Robin. Então, o Flame Robin é um programa de administração lá do nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, quem cuida do nosso banco de dados é o sistema gerenciador de banco de dados, que é o Firebird, certo? Mas fica tranquilo que você vai aprender bem aqui nessa aula, e na próxima aula você já vai aprender
essa parte de como faz corretamente um sistema desktop ligado aí com o nosso CEP que a gente aprendeu na aula passada, certo? Valeu!